Oi, oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Hoje nós vamos explorar um conteúdo de biologia e vai ser relacionado para a turma do primeiro ano do ensino médio. O tema da aula de hoje vai ser tipos de tecidos conjuntivos. Vamos lá? Pessoal, nós temos dois tipos de tecidos conjuntivos. O primeiro são os tecidos conjuntivos propriamente ditos. O segundo são os tecidos conjuntivos especiais. Eu vou começar falando para vocês, primeiramente, dos tecidos conjuntivos propriamente ditos, que nós chamamos de TCP. Bora lá! Os tecidos conjuntivos propriamente ditos, a função desses tecidos são conectar e unir os tecidos de um órgão. Eles podem ser divididos em tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e denso, como vocês podem ver nesta imagem. O tecido conjuntivo frouxo, pessoal, ele possui uma boa flexibilidade, mas pouca resistência à tração. Então, é aquele tipo de tecido que ele não é muito resistente, por isso o nome de tecido conjuntivo frouxo. Já o tecido conjuntivo denso é o contrário do frouxo. Ele já possui bastante resistência, é um tecido muito mais denso e ele possui muitas fibras colágenas. As fibras colágenas, elas são fibras que dão resistência, que dão dureza, né, para esse tipo de tecido. Além disso, o tecido conjuntivo denso, ele possui muitas células chamadas fibroblastos, que são responsáveis pela fabricação de todas as fibras do nosso tecido. Turma, o tecido conjuntivo propriamente dito, que é dividido em frouxo e denso, o denso, que é o que eu acabei de mostrar para vocês, ele ainda é subdividido em não modelado e modelado, como vocês podem ver aqui nessa imagem. O tecido conjuntivo denso não modelado, vocês podem perceber que as fibras, os feixes das fibras, eles são todos desorganizados. Eles são feitos de uma maneira em que ele não está organizado. Já o tecido denso modelado, você pode perceber que as fibras, elas são organizadas paralelamente umas às outras. Então, isso caracteriza um tecido não modelado e um tecido modelado. Tudo bem, pessoal? Pessoal, eu apresentei para vocês o primeiro tipo de tecido conjuntivo, que foi o tecido conjuntivo propriamente dito, que tem o denso e o frouxo. Agora eu vou mostrar para vocês o segundo tipo de tecido conjuntivo, que são os tecidos conjuntivos especiais. Esses tipos de tecidos, eles são classificados em diversos tipos de tecidos especiais. Eu vou mostrar agora para vocês cada um deles. Vamos ao primeiro tipo de tecido especial. O primeiro tecido especial que nós vamos falar aqui é o tecido adiposo. Esse tecido ele é conhecido como tecido de gordura. Ele é formado por células arredondadas, como vocês podem ver, que armazenam gordura. Essa célula específica do tecido adiposo, ela é chamada de adipócitos. Elas são arredondadas e armazenam grande quantidade de gordura. O segundo tecido especial é o tecido ósseo. O tecido ósseo ele é formado, organizado por diversas camadas, onde são encontradas alguns tipos de células. Nós vamos ter os osteócitos, os osteoblastos e os osteoclastos. Os osteócitos são conhecidos como as células jovens. Os osteoblastos são células que produzem grande quantidade de matriz óssea e os osteoclastos são considerados células que degradam a matriz óssea. O tecido ósseo é um tecido resistente, muito rígido, e é um tecido conhecido por armazenar cálcio e fósforo. O próximo tecido especial que nós vamos falar é o tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, pessoal, ele é um tecido responsável por dar sustentação, modelagem, flexibilidade, ele reveste as articulações, ele está presente no formato do nosso nariz, nas orelhas, traqueias e brônquios. É um tecido formado por várias fibras colágenas, que é um tecido que oferece uma certa resistência, e condrina, que é um tipo de borracha,
que permite essa flexibilidade. O tecido cartilaginoso, pessoal, ele é um tecido não vascularizado, ou seja, não tem passagem de vasos sanguíneos por esse tecido. A principal célula desse tecido são os condrócitos. Agora vamos para o tecido hematopoético. Pessoal, esse tecido, ele corresponde à medula óssea vermelha. É o tecido responsável por produzir a maioria das nossas células sanguíneas. Esse tecido, ele está relacionado à nossa medula. Então, todas as células do nosso sangue são produzidas, originadas deste tecido. Chegamos, pessoal, ao último tipo de tecido especial, que é o tecido sanguíneo. Turma, o tecido sanguíneo é um tecido frouxo, as células elas não ficam firmemente aderidas umas às outras, elas ficam livres e dispersas no sangue. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas células específicas do sangue. Pessoal, vocês podem ver que nós temos 3 tipos de células específicas. Nós temos os glóbulos vermelhos, que são conhecidos pelas hemácias, que transportam o oxigênio para todo o nosso organismo. Nós vamos ter os glóbulos brancos, que são conhecidos como os leucócitos, que são células que ajudam na defesa do nosso sistema imunológico. E nós vamos ter as plaquetas. As plaquetas, pessoal, elas são conhecidas como fragmentos de células, ou seja, elas não são células formadas, mas elas são responsáveis pela coagulação do nosso sangue. Então, turma, vou fazer aquele resumão que a gente gosta. Bom, os tipos de tecidos conjuntivos, eles podem ser divididos em 2. Tecido propriamente dito e tecido especial. O tecido propriamente dito, ele é dividido em tecido frouxo e tecido denso. Já o tecido denso, ele é dividido em não modelado e modelado, que está relacionado com as fibras, a disposição das fibras, que podem ser desorganizadas ou organizadas paralelamente, por isso não modelado e modelado. O outro tipo de tecido são os tecidos especiais, que aí são divididos em diversos outros. Então, nós vimos o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, o tecido hematopoético e o tecido sanguíneo. Pessoal, eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários ou me mandar um e-mail que vocês já sabem. E é isso, pessoal. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!